Baruch Spinoza, Benedictus Spinoza, Benedito Spinoza, Bento Spinoza. Hoje a gente vai falar desse cara que tem muitos nomes, mais ou menos como um tinhoso, que tem 1000. E ele era realmente tido como um cara tinhoso. Nascido em 1632 em Amsterdã, faleceria em 1677 em Haia, e foi contemporâneo de figuras proeminentes da filosofia como Descartes e Leibniz. Spinoza havia nascido no seio de uma família judia portuguesa, de sefarditas, que haviam se exilado em Amsterdã fugindo da Santa Inquisição, que perseguia a esse tempo os judeus portugueses e os obrigava a se converter. Uma Santa Inquisição que de santa só tinha um nome. Um filósofo racionalista, avesso às superstições, que adotava como modo de exposição o modo geométrico. Isso está muito claro no texto da Ética. Quando você abre as primeiras páginas da Ética de Spinoza, você vê que o argumento dele se desenvolve a partir de definições, das quais se seguem axiomas, que por sua vez se prolongam em proposições, demonstrações e escolhos. Este filósofo racionalista passa por um evento biográfico extremamente difícil. Em 27 de julho de 1656, quando Spinoza contava com apenas 23 anos de idade, em função de conhecerem o teor dos textos que circulavam nesses primeiros anos da juventude de Spinoza, a sinagoga portuguesa de Amsterdã resolve puni-lo com o herem, o que para os católicos seria o equivalente da excomunhão. Spinoza é amaldiçoado, não apenas amaldiçoado. Spinoza é como que alijado da convivência com a comunidade judaica. Sua principal acusação estaria no fato de que Spinoza não reconheceria a realidade transcendente de Deus. Spinoza seria um panteísta, alguém que se acostumou a ver Deus por todos os lados, ao invés de reconhecer a sua unicidade e transcendência. Isto vai ser extremamente importante, porque esta acusação, talvez não de toda absurda, faz com que Spinoza seja simplesmente o inventor de um dos conceitos mais potentes de Deus, um dos conceitos mais interessantes da ontologia moderna. Mas percebam o quanto era terrível esta maldição, quanto era pesado esse herem. O conselho da sinagoga, os senhores do Mahamad, se juntaram para punir Spinoza e proferiram as seguintes palavras: com a sentença dos anjos e dos santos, com o consentimento do Deus bendito, com o consentimento de toda esta congregação, diante desses santos livros nós eremizamos, expulsamos, amaldiçoamos e esconjuramos Baruch de Spinoza com os 613 preceitos que estão escritos neles, com o herem com que Josué excomungou Jericó, com a maldição com que Elias amaldiçoou os moços e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito seja em seu deitar, maldito seja em seu levantar, maldito seja em seu sair e maldito ele em seu entrar. Que não queira Adonai, Deus, perdoá-lo, mas antes inflame-se o furor de Adonai e o seu rigor contra esse homem e lance contra ele todas as maldições escritas no livro desta lei, e que Adonai apague o seu nome de sob os céus, e que Adonai o afaste para a sua desgraça de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento inscritas no livro desta lei. E vós, os dedicados a Adonai, que Deus vos conserve todos vivos, advertindo que ninguém lhe pode falar oralmente, nem por escrito, nem conceder-lhe nenhum favor, nem debaixo do mesmo teto estar com ele, nem a uma distância de menos de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Se eu tivesse que cumprir esse negócio, eu estava lascado, porque eu não faço a menor ideia de quantos são 4 côvados. Quando Spinoza é eremizado, amaldiçoado, expulso, excluído, esconjurado, sacado da sua comunidade de origem, a comunidade de origem judaico-portuguesa residente em Amsterdã, já exilada em Amsterdã, é como se fosse um exílio dentro do exílio. Ele então abre mão do seu nome judaico, Baruch, o translitera para o latim e torna-se então Benedictus. Trabalha polindo lentes e recusa no caminho uma série de propostas de prestígio, inclusive a proposta da Universidade de Heidelberg, que queria que Spinoza lecionasse uma cadeira de filosofia. E as razões eram sempre as mesmas. Ele precisava continuar com sua obra.
Já viu alguém recusar um cargo de professor para poder continuar com a sua obra? É esse o Spinoza. Quando é publicado o Tratado Teológico Político, não confundir com o Tratado Político, que é o texto que nós leremos mais diretamente, o Tratado Teológico Político vai receber críticas das mais hostis. Isso vai fazer com que o próprio Spinoza continue trabalhando em silêncio, em segredo, na penumbra, abstendo-se inclusive de publicar os seus trabalhos. A Ética mesmo, que é a grande obra spinozana, é onde está toda a sua ontologia e também algo da sua política, algo da sua ética e da sua própria epistemologia, ou seja, se é que se pode falar em epistemologia, da sua própria teoria do conhecimento, da sua própria ideia de saber. Esta obra vai ser publicada apenas póstumamente. Spinoza vai morrer em fevereiro de 1677, muito cedo, aos 44 anos, vitimado por uma tísica hereditária, provavelmente agravada pela inalação de pó de vidro, porque afinal ele trabalhava polindo lentes. O último texto de Spinoza foi Tratado Político, um texto inacabado, que inclusive, na maior parte das edições, termina com uma expressão latina que significa o resto falta. E ele vai ser interrompido justamente no momento em que Spinoza vai tratar sobre a democracia como única forma absoluta de governo, a partir da qual as multidões governam, não as maiorias. Então, o último tópico do qual a gente vai falar no último vídeo sobre Spinoza vai ser justamente sobre a democracia. E vamos ter que nos servir de algum comentador, algum autor que tenha trabalhado mais vivamente com Spinoza, nesse caso vai ser o Negri, para tentar dar conta de preencher as lacunas que ficam na própria obra de Spinoza. Mas isso é assunto para um outro vídeo.